Hey peoples, bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E antes de mais nada, lembrem-se, hein? Deixa a curtidinha e o comentário aí pra mim. Vocês vão me ajudar muito assim no engajamento aqui no YouTube. Pessoal, esse som de fundo aí, eu não sei se vocês sabem o que é, mas é o que? Dona Liz assistindo desenho, porque é o único jeito que ela me deixa quieta. Então, vou mostrar pra vocês, peraí. Tá conversando, mamãe? Então, né? Passado o momento fofurice, tô com a carinha meio cansada, mas é o quê? Vida de mãe normal. Eu queria dar uma dica pra vocês de série e uma dica, ver se as peitolas tá de fora. Se não rir, não é eu. Eu queria dar pra vocês uma dica de série, bater um papo com vocês. Eu não sei se o vídeo vai ser assim até o final, porque, né? Quem tem filho sempre tem que parar pra fazer alguma coisa. Mas eu queria dar uma dica de série e bater um papinho com vocês a respeito da segregação racial, né? Da seletividade racial. Gente, eu assisti uma série esses dias que a primeira vez que eu assisti, eu fiquei muito brava. Sabe quando o marido, o pai ou o irmão de vocês está assistindo o jogo e eles ficam bem irritados com os jogadores que estão ruins? Aí eles ficam xingando e ficam falando e tudo mais? Foi desse jeito que eu fiquei quando eu assisti a série a primeira vez. A minha irmã estava aqui, ela pode provar. Começou a conversar. Eu fiquei muito brava. E eu xingava. Gente, eu falava tanto palavrão assim a respeito das pessoas envolvidas na série. E aí eu resolvi assistir a série uma segunda vez porque é uma minissérie. Ela é bem curtinha, só tem 4 episódios. Então eu resolvi assistir ela uma segunda vez para ver se eu teria uma reação diferente. E eu acredito que quando eu assisti a segunda vez a série, eu estava bem sensível. Porque, gente, eu chorei litros. Eu chorei muito. Eu fiquei assim muito, como se fala, eu fiquei muito tocada com a série. E tocou assim em um ponto muito forte da vida da gente. E eu chorava muito. Então assim, eu queria assistir uma terceira vez. A louca, né? Mas é porque é tão pequena que dá vontade de você assistir. O fone caiu. Mas eu ainda não assisti a terceira vez, eu só assisti 2 vezes mesmo. É uma série bem curta, dá pra vocês assistirem aí no final de semana, em uma noite, sei lá. É 4 episódios de 1 hora cada episódio, uma série que toca muito a gente. Então, assim, eu indico bastante pra vocês assistirem. É uma série baseada em fatos reais. Vocês sabem que eu tenho uma tara, né, por fatos reais. Mas é porque eu gosto muito da realidade. Eu gosto muito de ver, assim, até que ponto o ser humano pode chegar por alguma coisa, sabe? Quando a pessoa sequestra, quando a pessoa maltrata, quando a pessoa abusa de outra. Eu gosto de saber até onde o ser humano é capaz de ir pra gente até se prevenir a respeito dessas coisas. Então, assim, eu sou bem viciada por coisa baseada em fatos reais, ou até mesmo por histórias reais contadas por outras pessoas. A série em questão é Olhos que Condenam. É uma série original da Netflix. Eu vou deixar como se diz, a imagenzinha para vocês da série. E é uma série que conta a história dos 5 de Nova York. Quem foram os 5 de Nova York? Eram 5 garotos que saíram num dia normal lá em Nova York para passear pelo Central Park. E na época estava acontecendo tipo uma zoeira que o pessoal, os negros, e eles saíram para zoar, para fazer resenha. Só que alguns dos garotos perceberam que a resenha estava tomando um rumo bem inesperado. Eles começaram, alguns dos meninos que estavam lá eram maus, começaram a bater nas pessoas que estavam passando, e aí chamaram a polícia foi até o local. E aí a polícia começou a apreender alguns dos meninos que estavam lá. Outros conseguiram fugir, só que alguns foram pegos. E um dos meninos que foram pegos, o fone só tá aqui, cai. Minha orelha não cabe nenhum fone. Que orelha pequena, Jesus do céu, me dê paciência. Então, um dos meninos que foram pegos, ele tinha 14 anos e ele era menor de idade. Então, assim, os policiais aprenderam ele na madrugada, ficaram esperando os pais chegarem para dar uma intimação. E alguns eles nem chamaram os pais, eles deram a intimação para ir para casa e para responder depois, né? Só que algo incomum tinha acontecido naquele mesmo dia, acredito que foi dia 19 de abril de 1989. E, se não me engano, a data é essa. Alguma coisa tinha acontecido naquele dia, o que foi? Uma mulher branca, ela tinha sido estrupada e
elas tinham sofrido agressão sexual e física naquele dia e tinha sido deixado para morrer no mesmo Central Park que os meninos estavam zoando, só que bem assim distante de onde eles estavam, ela tinha sido jogada lá para morrer e estava sufocando na própria poça de sangue dela. E alguns investigadores e policiais foram chamados e foram até o local e chegaram lá e encontraram o corpo dessa mulher. Ela foi levada para a UTI e ficou desacordada durante alguns dias. Só que assim, os policiais acharam muito estranho aqueles meninos terem sido pegos lá no mesmo lugar que a mulher tinha sofrido agressão sexual. E aí, como algum deles já estavam lá na delegacia, a investigadora, que raiva daquela investigadora responsável pelo caso, tomou as dores da mulher e resolveu ligar os meninos ao caso. Então, eles já estavam lá mesmo, ela pediu para segurar eles lá mais um tempo para ver se eles tinham visto, presenciado ou tinham sido testemunha de alguma coisa relacionada ao caso de abuso. E aí que começa a série. A investigadora, ela supõe que os meninos não eram testemunhas do caso, e sim quem praticou o ato, que fizeram isso com a mulher, foi eles. Ela supôs, né? Por quê? Porque eles eram negros, porque eles eram pobres e porque eles eram marginalizados. Então ela falou assim, esses moleques metidos fizeram isso. Ela supôs, e aí ela começa a procurar meios de colocar os meninos na cena do crime. Então, o que ela faz? Ela tenta fazer uma linha, né, interligar os meninos ao horário do crime, e ela vê que nada bate. Ela vê que onde os meninos estavam não batia lá com o lugar que a mulher foi encontrada. Ela vê que o horário que eles estavam fazendo zoeira lá não batia com o horário que ela supostamente tinha sido abusada. Então, assim, a polícia tenta fazer de um tudo, tanto o delegado, quanto a investigadora, quanto a promotora do caso. Eles tentam, assim, de todas as formas, colocar os meninos na cena do crime. E aí, os 5, como ficam conhecidos, né, na época, porque é um caso real, eles nem se conheciam. Tipo assim, eles pegaram um menino que estava lá no dia, outro menino que estava lá no dia e foram pegando assim, montando quebra-cabeça que não existia, que só existia na cabeça deles. E aí eu fiquei tão chocada que teve uma hora que teve um dos meninos que foram intimados para depor e era Youssef Salem. E o Youssef estava com Corey Rice na hora que a polícia chegou para pegar ele, para ele prestar depoimento. E o Corey falou que não ia deixar ele sozinho. Então o Corey foi até a delegacia, isso aconteceu mesmo na história real. Foi até a delegacia para acompanhar um amigo. E chegando lá, a investigadora não quis nem saber. Ele falou assim, ela estava junto, então ele vai ter que depor também, não tem nada disso não. Aí o policial até tenta falar assim, não, mas ele veio só acompanhar um amigo. Ela não quer nem saber. Ela coloca o Corey junto e ele vai junto lá e vai seguindo a investigação, né? Só que o Youssef tinha 15 anos e o Corey, ele tinha 16. Então, ele poderia ser julgado como maior de idade, né? Como uma pessoa adulta, só que ele era um adolescente. E eles não estão nem aí para isso. Eles ficam com os meninos na delegacia mais de 30 horas, sem comer, sem dormir, sem ir no banheiro, desde o dia que aconteceu o fato. E aí os meninos vão ficando perturbados e aí os policiais batem. Gente, os policiais batem neles para eles admitirem que fizeram uma coisa que eles não fizeram. Eles ficam tão perturbados, tão querendo ir para casa, querendo ver os pais, porque os pais não foram chamados para acompanhar eles, que eram menor de idade. Isso é um absurdo. E eles ficam tão cansados, tão exaustos, que eles começam a colocar a culpa um no outro. E eles nem conhecem o outro. Só porque o policial falou, mas o Corey disse que foi você. O Corey falou que foi você. Mas o Anthony disse que foi você. E aí, gente do céu, os meninos começam a ser coagidos, apanhando, ali, sendo torturados psicologicamente. Satisfeito, os policiais, eles, além de coagirem os meninos, né, a dizerem que praticaram um crime, eles gravam uma fita de vídeo na qual os meninos estão dizendo que os outros praticaram um crime. Então, um joga a culpa no outro e acaba que fecha nesses 5 meninos aí. Quando é pedido o julgamento deles, né, os promotores têm certeza que não foram eles que praticaram, porque não tinha como eles estar na cena do crime, sendo que eles estavam em outro local quando a polícia prenderam eles, mas eles tentam fazer isso. Por quê? Porque a polícia está sedenta por uma justiça que não existe.
uma justiça que deveria ser feita de outra forma e eles estão tentando colocar pessoas inocentes na cadeia. Isso é um absurdo assim sem igual. E aí os advogados dos meninos cientes que eles não cometeram aquilo, eles são crianças, né? Um tinha 14, dois tinha 15 e o outro tinha 16, se não me engano, alguma coisa assim. E aí acaba que tem um julgamento e os meninos são condenados a penas horríveis. Os meninos que eram menores de 16 anos, que acho que era o Anthony e o Seth, eu até esqueci o nome deles. Eu sei que eles pegam aí penas em torno de 10 a 13 anos de cadeia. Mas eles são presos em reformatórios, né? Que é locais que é para crianças, menores infratores. Que aqui no Brasil é para menores infratores. Só que o Corey Rice, que já tinha 16 anos, ele foi condenado com pena de adulto. Um absurdo, ele foi condenado com a pena de 15 anos ou foi 30 anos, 30 anos, depois tem redução. Ele pegou uma pena de adulto, ele foi para uma cadeia de adulto. Imagina um menino de 16 anos que não sabia nem o que era a vida ainda. Porque uma coisa é ter um menino de 16 anos que já é abusador, que já é assassino, né? Mas ele nem sabia o que era, ele não tinha maldade no coração e ele foi para uma cadeia de adulto. E ele sofreu na pele o que ninguém quer sofrer. Porque quando um abusador ele vai para a cadeia, eu não sei se vocês sabem, mas o que eles fazem é abusar da pessoa, né? Para ele sentir na pele o que a pessoa passou quando ele fez aquilo. É terrível, terrível, terrível. E a série mostra isso. E isso que eu acho legal da série, mas é muito, ao mesmo tempo, a gente fica muito entristecido com uma coisa dessa, né? Não pode nem imaginar o que esses meninos passaram na cadeia, porque eles foram sim presos por um sistema que foi falho. Imaginei como a justiça é falha. Gente, eles 4 deles, que foram os que eram menores de idade, eles cumpriram a pena total. Eles ficaram 13 anos presos, esperando a liberdade. Quando a liberdade veio e eles foram ser reinseridos na sociedade, a sociedade não tratava eles mais como as crianças que eles saíram, né? Eles já eram homens adultos e a sociedade tratava eles a todo tempo como um ex-presidiário de abuso. E é terrível, eu sei que é terrível, porque assim, eu nunca passei por isso, mas eu sei como a pessoa pode sofrer passando por uma situação dessa. Sabe? Ser criança e ser jogado numa cadeia, assim, é como ser um passarinho preso. E aí o Corey Rice, né, que já tinha 16 anos, quando ele conseguiu, assim, acho que é o julgamento de liberdade condicional, eles queriam que ele afirmasse que ele cometeu o crime para ele ter a liberdade condicional, mas ele nunca afirmou a coisa que ele não fez, né? E aí a justiça foi muito falha com ele. É o que eu falo para vocês, que é a seletividade penal. Gente, a seletividade penal existe, porque eu tenho certeza que se eles tivessem dinheiro, que se eles fossem brancos, que se eles tivessem olhos verdes e cabelos loiros, eles não teriam sido presos. E assim, claro, né, que eles estavam no dia errado, na hora errada, no lugar errado, mas isso não justifica o trabalho que a polícia não fez, que os investigadores não fizeram, que a promotoria não fez. Gente, que sistema falho. O Corey, ele ficou preso 15 anos. E ele só foi solto porque um serial killer, um estuprador em série, um cara que tinha cometido coisas terríveis, teve piedade dele, do que ele estava passando, de tudo que ele estava vivendo por uma coisa que ele não cometeu e se entregou e disse que ele era o verdadeiro culpado. E quando as provas foram devidamente colhidas, ele pôde ser solto porque tiveram certeza que ele não fez nada. Ai, gente, eu fiquei assim, eu fiquei acabada. Eu fiquei destruída porque no final da série mostra como eles sofreram, né? Como ele foi maltratado, como ele foi julgado na prisão e foi terrível. Nós crescemos numa sociedade que prefere acatar que o magro, que o branco, que o olho verde, que o cabelo liso é mais bonito e é mais aceitável que o preto, que o pobre, que o marginalizado. Gente, a questão da pessoa poder apontar e dizer que o negro cometeu um crime que ele não cometeu, ao invés de defender ele, é terrível. É terrível, porque a gente vê a dor e o sofrimento nos olhos dos pais daqueles meninos que têm certeza que eles não fizeram nada, mas que sabem que eles vão ser julgados e eles vão ser presos por conta da condição financeira e da cor da pele deles. Assim, é uma coisa sem cabimento, gente. É uma coisa sem cabimento. Porque assim dizer, mas eles estavam no horário errado, no lugar errado, é fácil. Mas é claro que não. Quem nunca teve um amigo aí que era cobra?
Quem nunca andou com uma pessoa que não valia nada? Então isso não justifica o que eles passaram. É uma série assim muito boa para abrir os nossos olhos para o que acontece de fato, porque assim, a gente gosta muito de julgar. O nome da série foi muito bem escolhido porque os nossos olhos sim condenam muita gente. Pessoal, eu voltei aqui agora, toda descabelada, ó. O ó do Borogodó. Tô arrumando pra ir passear com o Liz. Mas eu vi que eu não finalizei o vídeo. Então, eu só vim aqui falar pra vocês assistirem a série. Eu sei que vocês vão gostar muito, é muito boa. Vocês vão se identificar bastante, assim como eu. Fiquei muito emotiva, eu sei que vocês vão gostar. Eu só passei pra falar isso mesmo, sobre a seletividade penal, a seletividade racial, que existe sim. As pessoas falam que não, muita gente debate que não existe mais, mas com certeza existe. E essa série é só pra abrir nossos olhos. Não esqueça de deixar o seu joinha. Beijo e até a próxima.